Salve Maria! Olá irmãos, tudo bem? Sou Maria Almeida e este é o canal Católico Perpétuo. E hoje venho com um tema diferente dos que costumo colocar aqui no canal, mas muito atuante em nossos dias, devido a esta pandemia que estamos vivendo, que é a dor do luto. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Podemos afirmar que a única certeza que temos é que estamos só de passagem nesta terra, não é mesmo? E que um dia iremos partir. Que a vida é um presente de Deus, mas que devemos valorizar esse presente e enxergá-lo como uma forma que Deus nos dá de nos prepararmos para a nossa eternidade com Ele. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas transformada, assim como a semente que ao cair na terra morre, e desta morte brota uma nova vida. Ou seja, a morte nada mais é que uma passagem para a ressurreição de uma nova vida em Cristo. No Catecismo da Igreja Católica, na página 1051, afirma que cada homem em sua alma imortal recebe a sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular, feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Nossa vida passa como que um filme diante de nós na hora da morte, e nesse juízo particular, a pessoa vê toda a sua vida, mas sob a luz que é Cristo, e quais foram os frutos do seu livre-arbítrio. Por isso, acreditamos que após a morte, imediatamente, a alma já terá o seu destino definido, onde o resultado será uma purificação temporária, que chamamos de purgatório, para entrar na felicidade do céu, ou o inferno, com a condenação imediata, como bem explica o Catecismo na página 1022. Mas, infelizmente, neste período de perda, as pessoas costumam se afastar da fé, de Deus, da Igreja, quando atravessam por esse tempo de luto, sendo que o verdadeiro suporte para sanar esta dor está nele, em Deus. Para todas as possibilidades, a base é a fé, e se aproximar cada vez mais de Deus são as alternativas mais benéficas. Como podemos descrever o luto? Podemos dizer que o luto é um sofrimento que o ser humano está sujeito a passar em qualquer estágio da sua vida, seja pela perda de algo ou de alguém. É um processo doloroso, no qual é preciso passar para aprender a lidar com essa nova realidade que se apresenta. A verdade é que existe uma diferença entre perda e luto, embora nos dois casos os sofrimentos são parecidos, mas para a medicina só podemos considerar como luto a perda de alguém, ou seja, de uma pessoa. Já no que se refere a perdas, podemos citar vários exemplos, como a falência de um negócio, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, seja ele namoro ou casamento, um sonho que não pôde ser concluído. Esse processo da perda e do luto é totalmente individual, mesmo quando se vive algo que outros já estejam vivendo. Cada um tem a sua forma particular de viver e de sentir. A expressão do luto pode sim ser acompanhado de várias manifestações físicas, como o choro, a raiva, a tristeza, a ansiedade. É um reflexo da capacidade emocional que cada indivíduo tem de lidar com esse momento de dor. E podemos dizer que existem várias fases do luto que gostaria aqui de citar. A primeira é a raiva. Nesta fase, é muito difícil conseguir atravessá-la sem ter alguém para nos escutar. É aqui onde entra a importância de uma pessoa de confiança ou de um profissional, um psicólogo, pois o luto precisa ser partilhado para ser amenizado. O segundo é a negação. Geralmente, quem está atravessando um luto se questiona 24 horas por dia, buscando respostas sobre o que aconteceu e não consegue aceitar o fato de ter acontecido, por não ser a hora, o momento da pessoa partir, e por esta razão sentem-se inseguras quanto ao futuro.
terceiro deles é a negociação. Nesta fase, se busca possibilidade de desfechos alternativos, como que se perguntando se poderia ter sido diferente, se tivesse dado mais atenção, se tivesse feito mais horas extras, teriam notado seu valor no trabalho, ou se tivesse impedido aquela viagem, o acidente não teria acontecido. A quarta é a depressão. Nesta fase, podemos dizer que se torna mais difícil de sair, pois a tendência é fechar-se, não aceitando diálogo com ninguém sobre o assunto. Perde o gosto pelas coisas essenciais do dia a dia, como se cuidar, tomar um banho, comer. Neste caso, quando chega a ficar assim, o certo é buscar uma ajuda. E o quinto é a aceitação. Nesta fase, costuma ser confundida com a noção de estar bem com o que aconteceu, mas não é nada disso, pois não se pode estar bem diante de uma perda, mas sim buscar entender que o ente querido se foi fisicamente e reconhecer que esta nova realidade é a permanente. Admitir que o fim de um relacionamento foi necessário, ou até que talvez se consiga um novo emprego ainda melhor, ou até que pelo menos puderam conviver por muito tempo e poder dizer o quanto amava aquela pessoa querida. E o que é melhor? Vou aproveitar o tempo que ainda me resta para corrigir os meus erros, pedir perdão e buscar valorizar mais as pessoas que amo e que convivem comigo. Esse processo de luto tem começo, meio e fim. E a noção de que se tem é de que o luto acabou e que o momento em que a pessoa supera a dor e consegue seguir em frente, apesar da saudade, mas que já não ocupa mais tanto espaço. A fé e o amor são os caminhos mais acertados para lidar com a situação de luto, afirmou o Papa Francisco em uma de suas catequeses. Francisco lembrou aos fiéis que a morte é uma experiência que diz respeito a todas as famílias, mas que mesmo sendo uma realidade que faz parte da vida, nunca é vista como algo natural. É como se fosse um buraco negro que se abre e não sabem dar uma explicação para isso. Quantas são as pessoas que, tomadas pela raiva, chegam a colocar a culpa em Deus, dizendo blasfêmias, mas isso de nada adianta, não diminuirá a dor e nem resolverá esse problema. Na fé, tudo pode ser superado. Precisamos crer que aqueles que partiram não desapareceram na escuridão do nada. Ao contrário, a esperança nos assegura que eles estão nas mãos boas e seguras do Pai. No livro Combate Espiritual, do padre Reginaldo Manzotti, ele escreveu a seguinte reflexão: superar a perda não significa esquecer aqueles que amamos e que já partiram, pois o amor não termina com a morte. Eles não fazem mais parte da nossa vida terrena, mas continuam em nosso coração. A saudade e a lembrança devem ser cultivadas, já o sofrimento, não. O importante é vivenciar esse luto para conseguir aprender a superar a perda e assim continuar a viver. Mas você pode me perguntar, como? Gostaria de deixar essas dicas que considero valiosas. Primeira, não se feche na dor. O isolamento não ajudará. Segunda, olhe ao seu redor. Observe quem está ao seu lado e precisa muito de você. Terceira, converse com pessoas. O luto deve ser compartilhado, de preferência com quem já passou pela mesma dor. Quarta, realize tarefas, ocupe-se, pois existe um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Peço a Jesus e Maria que esteja sempre presente em vossas vidas, em especial na vida de todas aquelas pessoas que vivem, que sofrem a dor do luto. Fiquem todos com Deus.